Hoje nós não temos uma pregação expositiva, como é costume que nós estamos fazendo, em 1 Coríntios, mas em função deste sacramento que hoje é celebrado, o batismo, nós vamos ter uma pregação temática, um tema. E nós vamos percorrer alguns textos da Bíblia para nós podermos entender o que ela nos diz a respeito deste tema. Vocês certamente já devem ter ouvido a frase: só Deus pode me julgar, porque só Deus conhece o que está no meu coração. Talvez você em algum momento já tenha até usado essa frase. Uma outra versão dela é: ninguém pode me julgar, porque só Deus conhece o que está no meu coração. Muito conhecido. E existem alguns pressupostos por trás desta frase. Porque se a pessoa que a usa invoca o nome de Deus, o primeiro pressuposto é: eu creio em Deus. Então, logo, eu sou uma pessoa de fé. Eu sou uma pessoa que crê em Deus, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Deus triuno. Um outro pressuposto é: se eu estou invocando o Deus justo, santo e poderoso, santo, 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 para olhar para dentro do meu coração com tanta tranquilidade, é porque eu pressuponho que estou em paz com Deus. Pressuponho que Deus pode olhar para mim e não vai olhar com ira, mas com graça. Bom, então aqui vem um próximo pressuposto. Creio em Deus, estou em paz com Deus, logo sou uma pessoa regenerada. Logo sou uma pessoa convertida. Uma pessoa que foi regenerada pelo Espírito Santo e justificada por Jesus Cristo. Por quê? Ninguém pode estar naturalmente em paz com Deus. Porque as Escrituras dizem que nós, por natureza, somos inimigos de Deus. Todas as pessoas nascem em pecado. Por natureza, rebeldes contra Deus. Por natureza, inimigos de Deus. Por natureza, dignos apenas da ira eterna por causa do seu próprio pecado. Então, se eu estou dizendo: Deus pode olhar para o meu coração e Ele me julgar e eu estou em paz, é porque eu creio em Deus, porque eu estou em paz com Deus, porque eu fui reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo me reaproximou de Deus e me tornou mais uma vez amigo de Deus por meio da fé. Porque apenas a fé pode salvar. Até aí, eu diria que está tudo muito bem. A gente pode concordar com essa frase que é dita, porque, afinal de contas, em última análise, apenas Deus mesmo pode constatar a sinceridade última, a sinceridade do coração de qualquer pessoa, não é verdade? Até mais do que nós mesmos. Deus conhece nosso coração melhor do que nós. Mas existe uma outra verdade que, no geral, é ignorada quando esta frase é buscada, quando este refrão, quando este bordão é utilizado. Que esta fé do coração, cuja sinceridade última, em última análise, apenas Deus mesmo pode constatar, esta fé de uma pessoa regenerada, reconciliada com Deus, justificada por meio de Jesus, esta fé deixa rastros. E rastros são constatáveis, são visíveis, são palpáveis. Esta fé produz evidências. Esta fé da pessoa regenerada, justificada, reconciliada com Deus, ela pode ser constatada pela própria pessoa e pelas pessoas à sua volta. Sim, tem o elemento visível. E esse elemento a Escritura chama de santificação. A fé
se é verdadeira, produz santificação. E a santificação é este rastro que pode ser verificado. Então, se por um lado, apenas Deus conhece o que está no meu coração, por outro lado, aquilo que está no meu coração vai se manifestar no meu comportamento. E o meu comportamento será indício, o meu estilo de vida será evidência daquilo que realmente está dentro de mim. O Espírito Santo que nos é dado quando nós somos reconciliados, ele não santifica apenas o coração, ele não santifica apenas a alma, não só o interior. E aqui eu quero ler uma frase do reformador Martinho Lutero, que ele escreveu no seu livro dos Concílios da Igreja, no ano de 1537. Ele diz o seguinte: o Espírito Santo também santifica os cristãos segundo o corpo, e dá que eles obedeçam de boa vontade à lei de Deus. O Espírito Santo não santifica apenas o coração e a alma, mas santifica também o corpo. E ele concede que os cristãos obedeçam de boa vontade. Ou seja, não por obrigação, não como um peso, não como uma escravidão, mas alegremente, livremente, os cristãos obedecem à boa vontade de Deus, que é a sua lei, os seus mandamentos. Essa afirmação do reformador, será que ela tem base nas Escrituras? Será que o que eu estou dizendo aqui, que a santidade é a evidência da salvação, é a evidência da fé verdadeira, será que isso tem base nas Escrituras? Ora, nós acabamos de ler em Romanos, no capítulo 6, dos versículos 1 a 14, afirmações que vêm a esse encontro, e eu quero adicionar o versículo 19. 6:19. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Como é que uma pessoa vive a santificação, que é a evidência da fé? Oferecendo os seus membros, ou seja, o seu corpo como instrumento para praticar a justiça. Que justiça? Não a justiça dos homens, não a justiça do mundo, mas a justiça de Deus. Ou seja, a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Em Romanos ainda, capítulo 12, versículo 1, nós lemos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu estou pedindo para vocês que vocês prestem um culto a Deus, um culto que é aceitável por Deus, um culto que é verdadeiramente espiritual. E esse culto espiritual não é feito de sacrifícios. Na época, ele está pensando no templo de Jerusalém, em que o culto era feito com sacrifício de animais, né? Nós vamos prestar um culto a Deus, vamos sacrificar um bezerro, vamos sacrificar um carneiro, ou vamos sacrificar uma pombinha, se a pessoa é muito pobre. Hoje em dia dizem que você tem que adorar a Deus sacrificando dízimo, sacrificando oferta, sacrificando campanha, sacrificando a chave do carro, sacrificando vale-refeição, vale-transporte. A gente não adora a Deus com sacrifício de animais, e nem de objetos, e nem de coisas, e nem de dinheiro. Nós adoramos a Deus oferecendo o nosso corpo como sacrifício. E claro que o corpo como sacrifício aqui é uma metáfora, porque ninguém vai oferecer o próprio corpo em holocausto sobre um altar. É colocar o corpo a serviço de Deus. É fazer de tudo que eu vejo um louvor a Deus, de tudo que eu ouço um louvor a Deus, de tudo que eu falo um louvor a Deus, de tudo que eu faço um louvor a Deus, de onde os meus pés me levam um louvor a Deus. A maneira como eu me relaciono na família, a maneira como eu me relaciono no trabalho, como eu executo meu trabalho, a maneira como eu vivo o meu lazer, a maneira como eu estou em comunhão com os irmãos na igreja, tudo, a maneira como eu como eu bebo,
Eu tenho que perguntar, com isso eu estou engrandecendo o nome de Deus? Eu estou louvando a Deus? Eu estou fazendo isso para a glória de Deus ou para a vergonha do nome de Deus? E qual é o critério que eu uso para saber, pastor, se com o meu corpo eu estou ou não estou louvando a Deus, se eu estou envergonhando, engrandecendo o nome de Deus? São os seus mandamentos, que foram vividos plenamente na pessoa de Jesus. Então, é na imitação de Cristo que nós vamos verificar isso. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, o apóstolo Paulo ainda disse, 1 Coríntios 6, 19 e 20, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Fostes comprados por preço. A pessoa regenerada, justificada por Jesus, habitada pelo Espírito Santo, que está em paz com Deus por meio da fé verdadeira, foi uma pessoa que foi resgatada de uma escravidão, que era a escravidão do pecado, cujo salário era a morte. A pessoa vivia escrava do pecado e o salário de toda a sua vida seria a morte eterna, o tormento eterno. Cristo derrama o seu sangue na cruz para comprar você de volta dessa escravidão, te libertar para que você tenha a vida eterna. E agora, como pessoa livre, que foi comprada e resgatada pelo sangue do nosso Senhor Jesus, Paulo diz, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, se você tem ouvido até hoje, Deus só quer o coração. Por curiosidade, faz tempo que eu não pergunto. Quem é que já ouviu isso? Deus só quer o coração. Levanta a mão. Só isso? Não precisa ter vergonha, não. Não é pegadinha. Quem ouviu, levanta e segura a mão aí. Deus só quer o coração. Bastante gente. Pode baixar a mão. Acabamos de ouvir aqui nas Escrituras alguns versículos que discordam disso. Deus não quer só o coração. Deus quer você. E Deus quer transformar o teu coração para que você tenha uma fé verdadeira que te leva a ter paz com Ele na certeza da salvação. Mas Deus quer que agora, uma vez salvo, uma vez salva, justificado pela fé, você viva como pessoa salva, deixando as evidências da salvação por meio do teu estilo de vida. Sendo assim, a regeneração produz evidências. Quando a pessoa usa esta frase, só Deus pode me julgar, você não pode me julgar, porque Deus sabe o que está no meu coração, via de regra. E se você já usou essa frase, você sabe disso. É porque a pessoa está vivendo de uma maneira, no mínimo, questionável. É porque a pessoa está praticando coisas, no mínimo, duvidosas. No geral, a pessoa que recorre a este refrão, ela está vivendo de maneira muito diferente da santidade que é exigida da pessoa cristã. Então, como a própria pessoa sabe que seu estilo de vida é questionável em relação aos mandamentos, ela recorre a Deus. Só Deus pode me julgar. Meu querido e minha querida, e Deus vai julgar. Porque Deus realmente conhece o que está no nosso coração e Deus conhece o nosso comportamento. Mas quando alguém diz só Deus pode me julgar, no fundo, ele está dizendo o seguinte, olha só, se a santidade é a obediência aos mandamentos de Deus, se a santidade é a obediência à lei de Deus, vamos pegar os mandamentos então como critério. No fundo, a pessoa está dizendo o seguinte, olha, se eu vou na igreja no domingo e na segunda eu consulto o horóscopo, você não pode me julgar, só Deus conhece meu coração. Se no domingo eu estou na igreja, mas na terça eu vou consultar um médium, buscando o espírito dos mortos para ter orientação para a minha vida, embora a Bíblia proíba, você não pode me julgar, porque Deus conhece o que está no meu coração. Se eu confesso Jesus como Senhor, mas eu tenho estátuas de diversas outras divindades, entidades, semideuses,
intercessores, se eu tenho amuletos, se eu pratico magias. Você não pode me julgar. Deus conhece o que está no meu coração. Se eu não vou na igreja todo domingo e trabalho no domingo, embora tenha o mandamento, santificarás o dia de descanso, você não pode me julgar. Só Deus conhece o que está no meu coração. Ah, eu não falo com meu pai e com minha mãe. Não converso com eles. Você não pode me julgar, porque você não sabe o que eles fizeram para mim. Ah, eu deixei meu pai e minha mãe num asilo, é muito bom aquele asilo, eu não vou visitar ele, mas pelo menos fiz minhas partes, e estão lá, sendo bem cuidados, e eu não falo com eles, porque você não sabe o que eu sofri na mão daqueles dois. Só Deus conhece o que está no meu coração. Mas o mandamento diz: honrará o teu pai e a tua mãe. Sim, eu sou cristão e tenho tido várias experiências amorosas diferentes. Tenho trocado de parceiros constantemente, mas você não pode me julgar. Porque só Deus sabe o que está no meu coração. Mas o mandamento diz: não adulterarás. Sim, eu tenho muitos inimigos, e tenho me envolvido em intrigas, e tenho feito fofocas, e tenho tentado derrubar os meus colegas de trabalho, e tenho ganhado a minha vida com desonestidade, e tenho aproveitado as oportunidades para ganhar um pouco mais, mesmo que eu tenha que quebrar a lei para isso e fazer contravenções. Mas Deus sabe o que está no meu coração, e sabe das minhas necessidades, e sabe do quanto eu tenho que me defender. Eu tenho tido muita inveja do sucesso dos outros. Mas Deus sabe o que está no meu coração, quanto eu tenho trabalhado, eu não tenho chegado aonde eu deveria estar, eu é que deveria estar gozando do sucesso que outras pessoas estão e não mereciam. Mas Deus sabe o que está no meu coração. Percebem? No fundo, quando a gente usa essa frase, nós estamos querendo justificar um comportamento que é injustificável. Nós estamos querendo legitimar um estilo de vida que, diante de Deus, é ilegítimo. Nós estamos tentando amenizar o fato de que, embora confessemos ser cristãos, embora sejamos batizados, estamos vivendo de uma maneira que não louva o nome de Deus. Queridos, a verdadeira fé deixa evidências. E essas evidências são a obediência aos mandamentos do Senhor. Essas evidências é uma vida santificada. E para que você viva de maneira santificada, você não está sozinho. Para isso Deus te deu o Espírito Santo. Lembre-se, sim, a salvação não é pelas minhas obras. A salvação não é pelo que eu realizo. É apenas por aquilo que Cristo fez na cruz por mim, pela libertação de Jesus. Mas como pessoa salva e liberta, eu preciso viver a santidade. E esta vida de santidade não é algo mecânico. Não é algo que acontece da noite para o dia. Isso demanda de nós disciplina. Isso demanda de nós esforço. Isso demanda de nós uma busca por esta vida de santidade. Tanto que Jesus disse: sejam perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai. O próprio Senhor Deus disse: sejam santos, porque eu sou santo. Então vejam que o parâmetro, a régua, a medida não é a vida do outro. Não é a vida do teu marido, da tua esposa, do teu cunhado, da cunhada, do pai, da mãe, do colega, do pastor, do presbítero, seja de quem for. Para você se comparar e dizer: não, eu sou melhor. A regra, a régua é o próprio Deus. É o próprio Senhor Jesus. É a Ele que temos que buscar. É nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao próprio Senhor Jesus. E este Senhor Jesus nós só conhecemos nos evangelhos.
Só conhecemos na totalidade das Escrituras, que revela o seu caráter santo, que revela a sua vontade, seus mandamentos, as Escrituras que revelam a sua promessa. Então, meu irmão e minha irmã, daqui para frente, se você for tentado a usar essa frase, em algum momento pense, por que eu estou quase para dizer isso? De quem eu estou tentando me defender? Será que eu estou tentando legitimar um comportamento que de fato é questionável? Que de fato é reprovável? Onde vou buscar o critério para avaliar a minha maneira de viver que está sendo questionada? Antes de tentar me defender, vou buscar nas Escrituras, no modelo de Jesus, nos mandamentos do Senhor. E se eu de fato pequei, de tal forma que fui questionado por causa deste pecado, então, humildemente, me curvo diante do Senhor, peço o seu perdão, confesso o meu pecado e busco nele o poder que eu mesmo não tenho, mas que ele tem de sobra para me dar, para que eu viva como um filho de Deus, uma filha de Deus, santificados pela fé e santos na obediência cotidiana. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém?